Domingo da missão dos primeiros discípulos. Eis-me aqui, Senhor, para fazer tua vontade, para viver no teu amor. Eis-me aqui, Senhor. O mistério pascal que hoje celebramos permite-nos acompanhar Jesus. Jesus no início de sua missão, na Galileia, e sermos chamados à conversão e missão. Juntos, aos doentes, aos sofredores, aos mais pobres, Jesus anuncia a chegada do reino de Deus. Chama os primeiros discípulos, cura e alivia as enfermidades do povo. E na visão de Mateus, ele realiza a profecia de Isaías, proclamada no Natal. O povo que andava nas trevas viu uma grande luz. É repetida para nós na liturgia de hoje. Afinal, a palavra de Deus é fonte de alegria, força, fonte de paz, fonte de esperança. A união dos irmãos e irmãs é o grande sinal que a palavra de Deus está sendo vivida. Conhecendo nossas fraquezas e possibilidades, ele renova seu chamado a cada um de nós e nos propõe a conversão ao reino de Deus. Para quê? Para que em seu nome possamos frutificar em boas obras. A liturgia deste domingo nos apresenta o projeto de salvação e de vida plena que Deus tem para oferecer ao mundo e aos homens e mulheres. O projeto do reino. Na primeira leitura, o profeta, poeta Isaías anuncia uma luz que Deus irá fazer brilhar por cima das montanhas da Galileia e que porá fim às trevas que submergem todos aqueles que estão prisioneiros da morte, da injustiça, do sofrimento, do desespero. O nosso texto, ele provavelmente pertence à fase final da vida do profeta. Estamos no final do século VIII a.C. Os assírios, que em 721 a.C. conquistaram Samaria, a antiga capital do reino de Israel, oprimem, humilham as tribos do povo de Deus instaladas na região norte do país, Zabulão e Neftali. As trevas da desolação, da morte cobrem toda a região setentrional da Palestina. O nosso texto está construído sobre um jogo de oposições. Humilhar, cobrir de glória, trevas, luz, caminhar nas sombras da morte, desolação, desespero e alegria e contentamento. Os conceitos negativos, humilhar, trevas, caminhar nas sombras da morte, definem essa situação. Os conceitos já positivos que nós temos, o cobrir de glória, luz, alegria, contentamento, já define uma situação futura. É Jesus, a luz que ilumina o mundo, que com uma aurora de esperança que dá realmente sentido pleno a essa profecia messiânica de Isaías. Ele é aquele que veio de Deus para vencer as trevas, as sombras da morte, que ocultavam a esperança e instaurar um mundo novo da justiça, da paz, da felicidade. Acolher Jesus é aceitar esse projeto de justiça, de paz, que ele veio propor aos homens e mulheres, esforçando-nos por tornar realidade o reino de Deus. E como nós lidamos com as situações de injustiça, opressão, de conflito, de violência, com a indiferença de quem sente que não tem nada a ver com isso, enquanto essas realidades não nos atingem direto, ou com a inquietação de que se sente responsável pela instauração do reino de Deus entre os homens e mulheres. Como nós estamos nessa posição? Isaías sugere que só podemos confiar em Deus e na sua decisão de vir ao nosso encontro para nos apresentar uma proposta de vida e de paz. O Salmo 26, 27 é a profissão de fé e oração. O Senhor é a luz que brilha nas trevas, a esperança dos que caminham para a casa do Pai. Cantai ao Senhor um canto novo, cantai ao Senhor a terra inteira. O Senhor é minha luz, o Senhor é minha salvação, o Senhor é minha proteção da minha vida.
O Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, no capítulo 4, versículos de 12 a 23, descreve a realização profética dessa promessa. Jesus é a luz que começa a brilhar na Galileia e propõe aos homens de toda a terra a boa nova da chegada do reino. Ao apelo de Jesus, respondem os discípulos, eles serão os primeiros destinatários da proposta e as testemunhas encarregadas de levar o reino a toda a terra. O texto que nos é proposto como evangelho funciona como um pouco como o texto charneira, que encerra a etapa da preparação de Jesus para a missão e que lança a etapa do anúncio do reino. A resposta dos 4 discípulos ao chamamento é paradigmática. Renunciam à família, ao seu trabalho, às seguranças instituídas e seguem Jesus, sem condições. Esta ruptura, que significa não só uma ruptura afetiva com pessoas, mas também a ruptura com um quadro de referências sociais e de segurança econômica, indica uma opção radical pelo reino e pelas suas exigências. Uma palavra para a missão que é proposta aos discípulos que aceitam o desafio do reino: eles serão pescadores de homens. O mar é, na cultura judaica, o lugar dos demônios, das forças da morte que se opõem à vida e à felicidade dos homens e mulheres. A tarefa dos discípulos que aceitam integrar o reino será, portanto, libertar os homens e mulheres dessa realidade de morte, dessa realidade de escravidão, que eles estão mergulhados, conduzindo-os ao quê? À liberdade, à realização plenas. Esses 4 discípulos representam todo o grupo de discípulos de todos os tempos e lugares. Eles devem responder positivamente ao chamamento, optar pelo reino e pelas suas exigências e se tornarem testemunhas da vida, da salvação de Deus no meio dos homens e do mundo. Em certos momentos da história, procura vender-se a ideia de que o mundo novo da justiça, da paz se constrói a golpes de poder militar, de mísseis, de armas sofisticadas, de instrumentos de morte. Atenção! A lógica do reino não é uma lógica de violência, de vingança, de destruição. É uma lógica de amor, de doação, da vida, de comunhão fraterna, de tolerância, de respeito uns pelos outros. A tentação da violência é uma tentação diabólica que só gera sofrimento e escravidão. Aí o reino não está. A segunda leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 10 a 13 e o versículo 17, apresenta as vicissitudes de uma comunidade de discípulos que esqueceram Jesus e a sua proposta. Paulo, o apóstolo, exorta-os veementemente a redescobrir os fundamentos da sua fé, os compromissos assumidos no batismo. Após ter abandonado a cidade de Corinto, Paulo continuou em contato com a comunidade cristã. Mesmo distante, melhor dizendo, ele continuava a acompanhar a vida da comunidade. Ele inteirava-se regularmente das dificuldades, dos problemas que os seus queridos filhos de Corinto tinham de enfrentar. Quando escreveu a primeira carta aos Coríntios, Paulo estava provavelmente em Éfeso. E de Corinto haviam chegado, entretanto, notícias alarmantes. E após a partida de Paulo, tinha aparecido na cidade um pregador cristão, um tal Apolo, judeu de Antioquia, convertido ao cristianismo. Deve ficar bem claro que o importante não é quem batizou ou quem anunciou o Evangelho. O importante é Cristo, do qual Paulo, Cefas e Apolo são simples e humanos instrumentos. Os coríntios são, portanto, intimados a não fixar a sua atenção em mestres humanos, e a redescobrir o Cristo, morto na cruz,
para dar vida a todos como a essência da sua fé e do seu compromisso. Dessa forma, a comunidade será uma verdadeira família, família de irmãos, que recebe vida de Cristo, que vive em unidade e comunhão. Neste contexto, ainda que sentido fazem os ciúmes, os conflitos, os partidos que existem com frequências nas nossas comunidades, que sentido existe nisso? Cristo pode estar dividido? Os conflitos e as divisões são ou não serão apenas um sinal claro de que nós não caminhamos com Deus, mas nos tornamos divisores, diabólicos? As guerras, rivalidades dentro de uma comunidade não serão um sinal evidente de que o que nos move não é o Cristo, mas os nossos interesses, o nosso orgulho, o nosso egoísmo? Há casos em que as pessoas com responsabilidade e de animação nas comunidades cristãs favorecem, consciente ou inconscientemente, o culto da personalidade. Não se preocupam em levar as pessoas a descobrir Cristo, a encontrar-se com Ele, mas em conduzir o olhar e o coração dos fiéis para a sua própria e brilhante personalidade. Tornam-se imprescindíveis, inamovíveis, são insensatos, endeusados e potenciam grupos de pressão que admiram e que apoiam e os que seguem de olhos fechados. Que sentido é que isso faz à luz daquilo que Paulo nos diz hoje no texto da segunda leitura? Estamos quase, portanto, irmãos e irmãs, a terminar o mês de janeiro, celebrando duas dimensões marcantes da caminhada neste mês: a paz, Natal e primeiro dia do ano, e a unidade. Na Europa se celebra a unidade, a semana de oração que estamos vivendo na Europa, mas no mundo todo. E nesses dias rezamos por essa unidade, em comunhão com todos os cristãos, irmãos, que a história separou. Mais do que nunca precisamos nos unir no Cristo que veio se encontrar com todos nós. Devemos desejar essa unidade e esta paz, porque sofremos todos da separação, dos conflitos de várias ordens. Mas se a unidade e a paz permanecem apenas como votos, quem os realizará? É preciso decidir e fazer unidade. Há palavras, gestos, caminhadas que unem, que congregam. Isso tem um nome: reconciliação. É preciso decidir e fazer a paz, estender as mãos, os olhares benevolentes, escutar atentamente palavras apaziguadoras, julgamentos compreensíveis. Isso tem um nome: perdão. A unidade e a paz, podemos desejá-las sempre. A reconciliação e o perdão, devemos decidi-los. Jesus tem esse olhar de misericórdia e compaixão que nos chama e nos ajuda a entender o sentido de nossa caminhada neste mundo. Escutemos a sua voz, nos deixemos guiar pelo seu exemplo, para que a graça que recebemos no nosso batismo nos impulsione a anunciar o Evangelho a todos. E nessa comemoração, e mais do que nunca a gente lembra o Concílio Vaticano II, que já faz quase mais de 60 anos, também somos convidados a estudarmos o documento sobre a Palavra de Deus, a Dei Verbum, para compreendermos bem a revelação divina do amor de Deus a cada um de nós. Radiar a luz é mais do que nunca o que vemos hoje na liturgia, nesses textos que lemos, rezamos e aproximamos. E que a luz para o nosso caminho, para as nossas trevas. Nós possamos procurar sempre o sentido dessa caminhada. As nossas vidas de batizados e batizadas estão sempre e devem estar sempre em coerência com aquele de quem nos reclamamos como cristãos. A luz do ressuscitado é-nos confiada para nos juntarmos aos nossos irmãos e irmãs. Somos focos que irradiam luz, candeeiros de verdadeira paz. Rezemos. Pai querido, Pai santo, nós te louvamos pelo reino dos céus, no qual manifestastes a presença no meio de nós.
e pelo apelo que dirige a cada um de nós. Nós te pedimos pelas tuas comunidades, por todos nós, converte os nossos corações e a tua presença nas nossas vidas. Tu nos envias como pescadores de homens, fortalece a nossa fé em ti, que ela seja irradiadora de luz. Iluminai os nossos bispos, nosso clero, nosso povo de Deus. E sejamos filhos e filhas da luz, testemunho do reino no mundo. Por isso, a todos vocês, um bom e abençoado e iluminado domingo.